bem-vindos a mais um episódio do podcast do DFM. Estamos aqui hoje com a professora Viviane e a nossa querida convidada Camila para falar de uma data muito importante, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Esse dia é considerado pela ONU como um dia de celebrar atos de coragem e determinação feminina. E hoje, especialmente, estaremos falando sobre empreendedorismo feminino. Especialmente, neste caso, temos uma data importantíssima também, que podemos voltar a falar dela mais pra frente, que é o dia 19 de novembro, então, Dia Global do Empreendedorismo Feminino. Dia aí de marco das mulheres à frente de empresas e negócios. Sabemos que esse é um assunto que vem crescendo aí nos últimos anos, que vem, felizmente, graças a Deus, né? Que precisa ser cada vez progredindo, mais inclusive, né? E falaremos sobre essa pauta hoje. Alguma coisa? Eu quero dar um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui agora. Muito feliz de estar participando desse podcast, que é tão importante a gente falar sobre isso. E detalhe, né, gente? É importante todas as pessoas falarem sobre, né? Sim. Não é uma reflexão só entre mulheres, né? Uma sociedade inteira precisa repensar toda essa raiz E não só patriarcal mulheres, que mas existe, também os homens né? falarem sobre esse assunto, né? A forma como nós somos tratadas no mercado de trabalho, até por eles mesmos. Importantíssimo. Camila, dona do Colégio Dinâmico, dona de diversas empresas aqui na nossa cidade, né? Uma empreendedora aí de nome e renome na cidade. E vamos começar a falar então sobre sua trajetória, sobre a sua vida empresarial. Nossa, primeiramente eu preciso agradecer esse convite, dizer que o interessante é que eu não costumo falar eu falo nós, né, a gente, porque sozinha não dá para fazer e realizar nada, mas assim, acompanhei todo o desenvolvimento da rádio, a construção, a compra de todos os equipamentos, e agora eu estou aqui sendo entrevistada e confesso que estou nervosa, de dentro do próprio espaço. A ideia foi sua. Eu estou provando do veneno agora. Não, e daí dá pra perceber que empreender é palavra de ordem pra ela. Exatamente. Ela não para, ela fala que ela Até não pra descansa, ela inovar, não dorme. Ela não dorme. É Até as verdade. inovações dentro do colégio, porque assim, é raro a gente ver um colégio que tem esse espaço de aprendizado, de desenvolvimento de material. Então, E um espaço que tem crescido tanto, Não, se tem tornar sido cada tão vez mais legal. acessível, Sim. né? Tem sido Possível de muito acompanhar legal. tantos assuntos legais. Isso aqui é bacana. Não, e eu fico aqui babando em ver as minhas professoras falando dessa forma. Isso é muito gostoso. Eu confesso que eu sou apaixonada. Bom, nada vai se não tiver paixão, né? Na verdade, para Camila aqui é isso. Eu sou movida pela paixão. Se eu não apaixonar no processo, no projeto ou na pessoa, não vai. não funciona. Não eu funciona. acho que até mais, né? A gente já teve a oportunidade, né, Camila, de falar sobre isso antes. Paixão e coragem. Porque para Paixão e falar de coragem. empreendedorismo e Liderança, mulher numa posição de liderança, a gente sabe que não é Exato. fácil. Não é. Mesmo. Não é. E muita paciência. Também. Tem que ter paixão, tem que ter determinação, saber que você vai abrir mão de muitas coisas, não vai fazer parte de muitas coisas, que às vezes as pessoas da sua idade lá atrás têm total acesso, você tem que se privar, e é uma construção, né? Eu falo que eu não me considero uma mulher de sucesso, não, mas eu tenho a honra e eu tenho assim, o prazer, o gosto de trabalhar no que eu gosto. E por gostar tanto, eu não acho que é trabalho. Então eu penso que isso é sucesso. É quando você vai todos os dias para o seu trabalho com prazer, você não acha que aquilo é trabalho. Então, aí você alcançou mesmo o sucesso, né? É a realização, gostar, o prazer de estar ali, trabalhando com tantas pessoas, com tantas crianças, com adultos, com quem chegar na sua E ainda porta. Né? sabendo do desafio gigantesco que é tudo isso, né? Lidar com pessoas é difícil. O trabalho né? diário, E é de constante, uma saúde batalha mental, diária. física e... Eu comecei muito cedo, né? Não vou contar a minha idade aqui, tá? Porque já sou uma velhinha, mas... Idade é segredo. Idade é segredo. Mas eu comecei com 18 anos.
dando aula, né, sala de aula, minha formação, pedagogia, na época, e eu comecei numa escola pequenininha, sendo professora, né, e aí fiquei 3 anos em sala de aula. Vocês querem saber mesmo essa história? Também? Sim. É? Ou como não, né? Eu vou tentar resumir, mas assim, comecei com 18, sala de aula. A escola era pequenininha, ela tinha o quê? 4 salas de aula no total. A escola, eu era professora lá, funcionária. E aí, passaram-se aí 3 anos, a dona da escola quis ir embora de Jataí, quis mudar. E foi quando tudo começou, eu conversei em casa, eu já era casada. E meu pai falou, não, então vamos organizar, vamos comprar essa escola. E aí, comprou a escola. Me lembro que foi 10 mil reais na época. Lembro até o valor. 10 mil. E ela já chamava Escola Dinâmica. Eu me lembro. Lembra? Eu me Lembro. Verdade. E aí, nós começamos em 1998. Não tinha nem nascido. Então, acho que nem muitos aqui não. Tá muito, tá? Mas eu já tinha um bom tempo. E aí nós começamos, né, passamos a ser proprietários, então, da escola, em 1998. E ali começou tudo. O grande desafio. Muitos desafios, muitos problemas, conquistas, muitas perdas e assim, muita coisa para pensar. A hora que a gente olha lá atrás, né? A gente nem Passa um filminho, né? passa um filme, com certeza. Muitas pessoas que nem já estão mais, né, que passaram para outro plano e que fizeram parte também dessa história. E aí nós fomos para nós ficamos nessa casa pequena por uns 4 anos, para depois a gente passar para uma outra estrutura, que era uma casa também, uma escola improvisada. E aí nós já passamos de 60 alunos para 100. Olha só. Já foi um salto, né? Já foi uau, 100 alunos. Depois nós ficamos nesse tempo aí, nessa estrutura, uns 5 anos, com 100, 150 alunos, para chegar nessa estrutura aqui hoje. E foi assim, aí foi a construção, não demorou muito para acontecer, porque foi vendido tudo que tinha de imóvel, de terra, para construir toda essa escola aqui. Então foi uma construção rápida, porque levantou-se um dinheiro na época, né, e construiu. Até quero compartilhar aqui uma experiência. A Ana tá chegando agora. A gente não novinha. vai falar de idade. Não. Né? Pausa aqui. Mas eu queria compartilhar com a galera, que a Camila aqui falando, né, de que a construção foi rápida, né, e como que foi o passo a passo. Eu me lembro, a gente estava falando agora de eu ter feito faculdade na ainda UFG, né, até então. E aí eu saía da faculdade à noite, eu passava por aqui, nesse espaço gigantesco que está hoje, tinha lá já o lapisinho, né, a plaquinha escrito Futuras Instalações de Escola Dinâmica. Eu olhei e pensei, gente, eu ainda vou trabalhar nessa escola. Vou trabalhar. Aqui estou eu. E deixa eu te contar. Olha só. Quando eu cheguei aqui em Jataí, isso em 2018, né, pra fazer faculdade, eu passava com os meus amigos aqui na frente e eu falava, não, porque eu vou trabalhar aqui, ó, meu futuro emprego. E eu brincava. Falava, meu futuro trabalho. E agora eu tô aqui, né? Já tem 1 ano que eu tô aqui no colégio. Então, eu acho que é um espaço que conquista a gente olha pra cá Sim. e chama o nosso olhar, né? Eu tinha acabado de aqui. chegar na cidade, nem conhecia exatamente aqui, eu já brincava com isso, meu futuro trabalho. E... Pensa, você já imaginava É verdade. isso, Camila? Os alunos, né? Querendo que os alunos cheguem Uhum. e eu ter profissionais que querem estar aqui comigo. Não, com Que certeza. bacana. É muito bacana. Eu falo que isso é o grande prazer da vida. É eu ver, né, esse desejo nas pessoas de estarem Estar aqui aqui. dentro, o desejo de Fazer parte estudar, disso. o desejo de fazer parte. Isso aí não tem... Traçar um futuro, De né, traçar um galera, futuro. Para todo mundo, né? Profissionais, alunos. E de poder ser responsável por uma parte de realização de muitos sonhos das pessoas. Porque eu escuto isso muito, às vezes, em outros momentos, o relato de um professor ou de um aluno. Olha, eu consegui,
Eu hoje estou aqui, estou formando. Será que a senhora não poderia ir na minha formatura? Isso alunos não tem. que voltam, alunos que estudaram e têm os filhos hoje estudando aqui. É muita gente. Nós estamos fazendo um levantamento, porque dia 15 agora de março é dia da escola. Então, nesse dia 15, eu já vou dar uma... Eu não sei se esse podcast vai sair antes disso. Ó, o spoiler. O dia 15 de março, nós vamos programar um evento para esses ex-alunos que já estão na escola com seus bebês, com seus filhos. E quando eu paro e vejo que tem alunos que foram meus. Com certeza, meus, né? Eu falo que eu já sou avó. Né? Eu ainda não sou avó, mas eu me considero. De certa forma, Não, já. São muitos os netos já. São muitos. Graças a Deus, né? Isso é prazeroso demais, demais. Agora, voltando para a parte do empreendedorismo, então, o que é empreender para você? Além do crescer profissionalmente, além do conceito básico de empreendedorismo, mas o que é para você empreender? De uma forma, vou levar para uma forma para brincar, para a gente descontrair um pouco, mas quem empreende, quem abre algum comércio vai saber o que eu estou dizendo. É ter uma montanha-russa no estômago. Ótimo, ela oscila. Vão entender sim, vão entender. Vão entender. O seu estômago oscila várias vezes no dia. Ele sobe, ele desce, ele faz uma curva, ele vai. Então, assim... E tem hora que a Camila quer descer da montanha-russa? Ai. Não. Hoje não. Eu falo que eu não tenho mais volta, eu não tenho mais esse direito de pensar em outra coisa. A escola, ela tomou uma proporção na minha vida que é a minha vida. Então, eu não me vejo, eu falo que assim, eu vejo esses Ds aqui, ó, eu falo que são todos meus. Como eu tenho uma paixão por esse D, né? Por tudo que nós conseguimos chegar, né? Que são nas pessoas. Então, voltando ao empreendedorismo, é desafio, né? É ter coragem, mas é querer algo a mais para sua vida e para a vida de outras pessoas. Eu vejo que se eu puder impactar, quanto mais eu puder impactar pessoas, mais eu me realizo. Mais eu fico feliz quando chega o final do dia e uma pessoa me manda uma mensagem assim: nossa, você me inspirou hoje. Eu fico muito feliz. Porque isso não tem preço. Não tem preço, porque não é dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Onde eu quero atingir a pessoa, é pessoal. É formação pessoal. São conquistas maiores. São conquistas maiores. Então, empreender na área da educação, se for uma pessoa me pedir opinião e falar, eu vou falar, não, faz outra coisa. Invista seu dinheiro em outra área. Investa em outra área. Ou deixa o seu dinheiro quieto, vai. Mas, a partir do momento que você já entrou e que você viu que era aquilo mesmo, que a sua vida seria essa mesmo, aí não tem volta, né? Eu sou totalmente realizada e amo trabalhar com educação. Gosto demais. Como começou essa história? Então, a gente já falou um pouco, né, sobre... Comecei como professora. Sim. E daí foi progredindo aí. Muitas empresas à frente. Muitas empresas. Hoje em dia são quantas empresas no total? Nossa senhora, vamos contar aí. Vamos contar, a gente também não sabe contar. Vocês não são das exatas, né? Não, antes de começar a gravar, a gente estava aqui compartilhando que a gente não sabe contar. Não tem problema com isso. Hoje nós temos o Colégio Dinâmico, né, aqui em Jataí. Temos aí aqui do lado a Livraria Nobel. Temos uma escola de apoio pedagógico, né, que é o Estude Mais, que é um local muito, muito bacana, onde as crianças podem ir para um suporte de tarefa de casa, estudar para a prova, aprofundar em alguma matéria que às vezes não está dando tempo em casa, ou os pais hoje em dia, todo mundo trabalha, né? Todo mundo tem uma ocupação, e temos lá os profissionais esperando por essa galera. Então, aí depois nós temos o Dinâmico pré-vestibular, que é o cursinho,
né, um preparatório, que também já tem 10 anos na cidade. E nós temos aí as faculdades, Estácio, aí nós vamos ter que falar das cidades. Pode ser? Para vocês irem contando para mim, me ajudar. Temos a faculdade Estácio em Jataí. Rio Verde, nós temos 2 polos, 2 faculdades lá. Santa Helena, Quirinópolis, Mineiros, Ituiutaba, Chapadão do Sul e Lucas do Rio Verde. Jesus, Já perdi a conta. 13 empresas São no total. quantas? 9 Muito bem. 9 Estácios. E empresas 13 até então. Eu E acho que é algumas isso por aí, vir, né? Tem umas coisas aí. Algumas Coisinhas. Tem. Caminho. Em Rio Verde também, né? Nós estamos aí logo, anunciando mais coisas por lá, viu? Mas a assim, sua montanha você tá andando. ela bem tá, rápido. e ela tá tem vendo que ela tem vários muitos. Vários loops e vários carrinhos, né? Não é um só. Pra todo mundo acompanhar ela, ela já tá. Exatamente, são vários carrinhos gigante. girando. São muitos carrinhos e muitas pessoas dentro, viu? Eu brinco, eu falo, gente, como é uma responsabilidade muito grande estar à frente de tantas pessoas, né? Tantas pessoas, mas ao mesmo tempo é muito gostoso e eu nem vejo que é difícil, que é trabalhoso. Em cada cidade dessa tem uma pessoa ali representando e acreditando no meu sonho. E são pessoas que, sabe, levam muito a sério o polo da faculdade e cada dia mais alunos. E é isso. É muita gente. É muita gente. É muito trabalho. Muita gente pra cuidar. Muita gente envolvida. A gente Muita fica gente do pra lado cuidar. olhando só assim, a Camila tá aí, né, gente? Vocês estão vendo a Camila aí? Camila Ela por tá aqui. aí, né? Mas quando a gente vai ali na secretaria e fala, ela tá por aqui hoje, por favor. Eu sei a hora que eu chego, né? Mas a hora de sair A capitã do barco tá por aqui, vamos lá. Dá um oi. tem umas prioridades, né? É. Mas já teve fases da minha vida que eu ia embora à noite, muito tarde da noite. E por falar, Camila, em prioridade, em dar conta de tanta coisa, né? Falando tanto da escola, desse espaço que você tanto acolhe, a maior parte do tempo, eu imagino. Mas como que fica as outras relações, família? As quais? Dá uma passeada. Tem mais? Social, Tem familiar. Tem como? Existem. São possíveis? Se conversam, interagem entre si. Tadinha das minhas filhas. São jogadas. Nossa. Inclusive, uma empreende também. Né? Sim. Já está aqui, Sim. Mariana. E eu estou vendo o ritmo dela e eu estou vendo ali a Camilinha. E eu fico preocupada. Minha mãe Por fala que 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 ela- embaixo do pé de limão não cai laranja. Não, né? Ela também não para, não tem. O almoço dela é 15 minutos e ela já está de volta, porque ela não para. Ela também está muito focada Bem no engajada, né? trabalho. Está, que é a mais velha, né? As outras duas ainda Puxa as outras. estão estudando ainda, estão fazendo faculdade, e aí espero que elas retornem, né, para a cidade, vamos ver. Alguém tem que assumir isso aqui, porque eu quero descansar um dia. Verdade, né? Mas com certeza elas vão. Bom, vou deixar isso livre, tá? Isso aí é outro assunto. transição, Sucessão. Fica pra outro podcast. Sucessão. De repente elas Não, vêm isso aí também, só né? daqui a muitos anos. que a gente vai Isso, falar sobre não sei, eu não sou tão jovem assim. Mas voltando aí às relações, assim, empreender, como eu comecei muito nova e escola é uma área de trabalho que te exige muito. Você tem que estar o tempo todo ali. Então, assim, às vezes, em alguns momentos, eu paro, penso assim, nossa, eu olho para trás e vejo, eu não pude cuidar delas, né? Eu tenho 3 filhas e eu não pude cuidar como, às vezes, uma mãe fica em casa ou que tem um ritmo de trabalho menor. Às vezes eu fico triste por isso. Mas logo passa. E com certeza. Porque ninguém morre. Elas entendem. como Não. você Forma elas E estão eu- ali com e você, pode- né? se inspiram em você, né? E eu vejo que às vezes o sofrimento é meu, não é delas, né? Mas isso é coisa de mãe, de achar que, eu não fiz a comidinha, ou eu não estava ali naquele momento. Muitas vezes cheguei atrasada
em apresentações de mães, né? Às vezes, correndo muito, eu não conseguia arrumar elas do jeito que precisava para uma festa junina. E Apesar de estar ali. apesar né? de estar Mas ali, era de tudo difícil. acontecer, mas então, assim, às vezes é uma coisa minha, de mulher, né? De achar que, eu não fiz, eu não pude preparar o lanche bonitinho para a escola. Mas, Camila mas eu mãe. estava lá na escola, né? Camila mãe. É esse meu lado mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, cresceu todo mundo bem, estruturadas, muito sensatas, responsáveis, e nunca perderam uma essência que eu acho assim, fundamental, porque elas são humildes. Demais. E isso eu não abriria mão e eu ficaria muito triste se não fossem. Porque eu não gosto de forma alguma de ver que eu estou humilhando, ou Deus me livre, e ninguém gosta de ser humilhado, né? Mas Como professora que fui das 3, é assim mesmo. eu Confere. fico toda feliz de saber. Confere. Aqui, tenho provas, Tem provas. tenho Tem testemunha. Realmente, meninas sempre muito educadas, valores, princípios, que apesar da correria do seu empreendedorismo aí da vida, com certeza não se E perdem. a questão da inspiração também, né? Elas te viam ali correndo atrás, batalhando e inspirando elas, mesmo que não fosse ali diretamente preparando o Esses lanchinho da mimos, escola, né? Preparando o lanche da escola, mas elas te é. viam fazendo coisas muito maiores, daí elas acabavam se inspirando e querendo ser aquilo que você foi pra elas. E esse tipo de experiência é tão bom compartilhar, né? Porque às vezes é a angústia de tantas mães que também Sim, trabalham, têm uma também rotina estão acelerada e sentem, né, que tá nessa faltando vida alguma corrida. coisa. Sim, porque e hoje, olhando hoje, elas adultas, né? A mais nova já tem 21. Isso é pequeno. Isso é pequeno em relação à vida. O que é a vida? O que a vida vai exigir do ser humano? Então, essas bobeirinhas que eu falei que eu não podia fazer, assim, hoje eu vejo que às vezes não faz falta, né? Mas, por outro lado, outras coisas, outros valores foram passados. Sim. Tanto os valores positivos quanto negativos. Quanto chegar em casa e falar, hoje eu errei, hoje eu perdi isso, hoje eu não tenho dinheiro. Tá tudo certo. O filho tem que saber, hoje nós não vamos comprar isso, a mamãe não Vou pode. ensinar a escutar não, né? Não. Isso é um grande... Aliás, É, a verdade, um grande pra ponto você- que as mães que trabalham tanto, às vezes tentam suprir a ausência com falar sim Entregando o tempo todo, tudo. né? Economizam no não. economizam no não, exageram no sim. Porque falta a presença física ali pra compensar isso. O sim é liberado. E, o tempo gente, todo. o filho não espera por isso. É o contrário, ele espera ouvir O não. o certo. É. E aí ele vê que às vezes os pais fazem o contrário. E ele assiste. Claro, se tiver vindo, tá vindo para ele fica calado e vai recebendo. Só que lá na frente, na vida adulta, aí Quando a ele conta ouvir o não não, fecha. vai bater. Aí a conta não fecha. Exatamente. Quando não vier, Isso aí eu sempre tive muita tranquilidade com elas. Nossa, olha que carro bonito, lindo mesmo, mas o melhor é o nosso, né? Vamos agradecer. Vamos agradecer esse que a gente tem, que leva a gente em todos os lugares, onde a gente quiser. E é isso, vida, é isso, é conquistar, é poder, o prazer da conquista. Quanto é gostoso chegar no final do ano e você planejou, economizou ali com a família, e aí agora nós vamos comemorar, né, tudo aquilo que é poder comemorar, que seja um copo novo, né, no almoço. Pequenas conquistas, precisam, né, de comemoração. Sim. Tudo muito fácil não tem valor, não. né, nenhum. E nem o mesmo sabor também, né? Com certeza não. Então, assim, com relação, voltando à nossa pergunta, que aí eu vou falando. As relações sociais e pessoais. Como assim. suas... Eu confesso, Você eu confesso que eu sou muito caseira. Eu não gosto, eles me criticam muito em casa, eu não gosto de viajar, viu, gente? É uma tortura. Mesmo? Não gosto. Eu sou tão enraizada nessa escola, tão enraizada na cidade, eu não gosto de viajar. Quando marcam viagens, o meu esposo,
é uma tortura. Aí eu começo a falar assim, Primeiro ele marca, depois ele conta. porque se não fizer isso, eu não vou. Eu nunca vou. Eu nunca acho tempo. Eu estou errada. Porque quando eu viajo, eu faço muito laboratório na viagem. Nossa, Pesquisa tudo. tudo! Não, lá nos locais, eu vou pegando muitas ideias. Então, a viagem é extremamente importante para todo mundo que quer empreender, para vocês que trabalham na sala de aula, precisa viajar, vivenciar outros meios, outras pessoas, outras Tem outras culturas. realidades, né? É importante. É porque eu sou boba. Eu gosto de ficar aqui, enraizada dentro da escola, ficando ali preocupada com a porta, a saída. Eu ligo o tempo todo para eles. Gente, a Tá tudo saída. bem? A porta, quem tá na porta? Não desligo. desliga. Eu não desligo. Quando é um feriado prolongado, às vezes eu consigo descansar. Mas assim, eu não sou muito de viajar. Não gosto. Isso é um problema. Hoje eu sei que é um Tava probleminha. pensando aqui, aproveitando o assunto Ah. ainda. Você começou muito cedo, né, Camila? Sim, Você com relatou aqui 18. um pouquinho, bem o resumo do resumo, porque a história, né, É longa. Mas tem alguma coisa que você percebe que com o amadurecimento pessoal, profissional lá atrás, você não faria, ou você não fez de jeito nenhum, justamente por estar nessa posição, mas que hoje você se permite conscientemente, por você, pela sua família, isso não te incomoda mais? Assim, lá, se fosse para eu começar hoje, né, uma coisa que com o amadurecimento eu vi que muda muito é estudar. Então, por isso eu falo muito em casa, aproveite a juventude, a cabeça que está livre, tá livre não casou ainda às vezes, não tem uma família para cuidar, não tem filho, está livre, chega em casa, tem tudo pronto, vai estudar. Aproveita para estudar. Porque depois de um certo tempo eu comecei a estudar mais, a buscar mais conhecimento, tanto na minha área da pedagogia, mas principalmente na administração, no marketing, na publicidade em si. Então eu vejo que quanto mais cedo você puder estudar, porque tem conhecimento, tem fontes demais de conhecimento, né? Acessível. Na minha época não era assim. Na minha época o computador, gente, quando eu comecei, ele era quadradão. Colocava o disquete. Será que eu conto que eu sei disso? Não. Não, gente, eu não Colocava imagino, um disquete lá. Eu imagino. Era uma caixa enorme. Eu já tinha CD. Não tinha celular. Mas ainda Não, tinha eu computador grande. Como que eu vivia sem celular? A Não sei. a minha mãe, quando fazia faculdade, tinha disquete. Eu vi Disquete. disquete, mas é porque a minha mãe fazia faculdade, daí eu via ela Aí você com pensava os que seria disquetes pra aquilo, mais né? assim. E eu ficava olhando aquilo, até que um dia eu peguei e eu vi que você mexia nele, assim, ele mexia aquela molinha dele, Essa né? educação tentando acompanhou entender o que era foi aquilo. evoluindo com tudo isso. Com tudo né? isso. Tentando entender o que era aquilo, eu não sabia nem pra que funcionava. Eu fui entender isso depois, daí cresci da CD. Daí que eu fui entender que o disquete tinha a mesma função do CD. Então, eu era bem criança no disquete. Quando a gente está começando, a gente não tem noção. Às vezes você é imatura, é jovem, você não tem ainda uma preparação, que hoje eu vejo que tem faculdades já preparando, formando pessoas que querem empreender. Tem. Então, isso é muito bacana. Eu falo isso muito na minha casa. Aproveitem, vão fazer cursos, vão para esses grandes centros que tem muita... E hoje a própria internet, nem precisa estar no local, né? Ela já nos permite. Ela já nos internet, permite hoje em dia, estar em Pra Harvard. estudar, ela, né, facilitou muita coisa, principalmente agora com a pandemia, né? Porque daí parece que a maioria das instituições Divisor de abriram águas, portas, né? Total, Eu acho abriram. isso engraçado, porque a gente antes era tão fechado com a questão do aprendizado presencial, né? Do ensino presencial. E depois da pandemia parece que as pessoas se adaptaram tanto à facilidade de ter o computador, o celular na palma da mão o tempo todo, que a maioria das instituições foram abrindo. Até as universidades públicas que não tinham abertura para isso. Com Muitas certeza, abriram abriram. cursos ali remotos. Muitas. E até especializações, cursos de extensão e O mercado afins. educacional que expandiu. Né? A Nossa, pandemia o digital A explodiu. pandemia auxiliou muito nisso, né? Porque as pessoas viram a possibilidade de fazer isso. Que antes a gente acabava se fechando.
e, enfim, não abrindo essa janela. É verdade. Mas, assim, no geral, se eu fosse começar novamente hoje, nossa, eu teria, assim, eu procuraria um lugar onde me formasse melhor, empresária, administradora, para entender de pessoas e finanças. Porque quando eu comecei, eu não entendia nada disso. Nada mesmo, porque eu saí de uma sala de aula de jardim, do infantil, para começar a atender pessoas, clientes e mexer com dinheiro, que a gente hoje pensa assim, o brasileiro, nós não somos... Pode observar que quando a gente está numa roda, se a pessoa fala assim, às vezes, começa a falar de coisas que ela conquistou, às vezes a pessoa vai achar que ela está esnobando. Nossa, mas essa pessoa está... Mas por que não a gente focar numa pessoa dessa e saber o que ele está fazendo? Porque ele está bem desse tanto. Sim. Só que nós não somos preparados para isso, infelizmente. Então, é meio que o dinheiro é uma coisa ruim. Falar de dinheiro? Não, porque na verdade a gente precisa dele para adquirir coisas e sobreviver e sonhos e tudo. Porque na verdade a nossa cultura social, ela nos condiciona muito mais a seguir do que a liderar, Exato. né? A gente Principalmente nesse como universo, mulheres nesse sentido, né? especialmente. Nós somos educadas desde o nascimento a seguir o que alguém nos decreta, alguém Sim, nos comanda. sim. Eu vejo até, por exemplo, a minha mãe me criou muito fora disso, mas o meu pai ainda tem a mente muito presa nisso. E os meus irmãos mais novos, ele já manda sair, manda, né? E eu, com a idade dos meus irmãos, nossa senhora, tinha um piripaque quando eu falava que ia sair de casa. Então eu era sempre seguindo ele, né? Seguindo aquilo que ele queria. Então nós somos educadas a sempre seguir um líder. E o líder, geralmente, dentro das famílias, é o pai. Sim, é a figura era, masculina, era, né? a figura total. masculina. Então, Se vocês viveram isso, imagina eu. a gente é educado a seguir isso, a seguir o nosso líder. Então, quando a gente tá num papel de liderança, até mesmo nós em sala de aula, né? Nós como professoras, A gente tem o tratamento processo que de nós liderança ali, né? temos dentro de sala de aula, ainda mais nós duas com esse tamanho grande que nós A temos. gente precisa impor alguma coisa, né? A gente precisa. O respeito. A gente impor de um jeito. É diferente a forma como nós temos que nos impor o tempo todo para os alunos não quebrarem esse nosso papel O ritmo de liderança, aula né? ali, né? Diferente dos homens, que não tem tantas dificuldades. Já começa como- pela voz. Exatamente. É, Tom. Então, é Que outra outro- coisa que a gente aprende a melhorar com o tempo estando na educação também. Sim, Que é o ato de comunicar. exato. A comunicação, né? Não é só o que a gente diz, né? Como a gente diz, né? A gente aborda. Eu até hoje tenho dificuldade, porque eu falo baixo e falo devagar, só fala mole, Aí assim. depois que a gente se ouve, né? Com essa questão de áudio. hoje Aí em dia, acelera fala, o meu áudio, que é horrível essa "Ih, voz. não, eu ia falar O meu- melhor. O meu efeito é o contrário, né? O meu, a questão Acelerar. é que eu falo O rápido dela a demais, gente não tem que precisa pôr, tem que pôr lento. O meu precisa dela não. Mas, É. e o meu eu só não tenho tamanho, porque a minha voz, ela excede. Ela A não gente pode compensa correr, em eu outras acho. coisas, né? A minha voz é assim. É um controle pra ela não subir demais, no caso. Mas assim, eu acho que eu não falei todo das relações, falei? Nossa, falou Assim, da questão eu falei que eu não dos gosto- Você não gosta de viajar. Eu não gosto de viajar, eu sou muito enraizada na E cidade. amigos, círculo de amizades. Então, eu vejo que eu sou muito falha com os Sério? meus amigos, com as minhas amigas. Sabe aquela que sempre desmarca? Esses dias eu vi uma brincadeira dessa no Instagram, eu pensei, também vão vi me esses marcar. Eu sei, eu sou e às vezes eu finjo de morta. Tipo, você sabe quando você É aquela que some? sempre fala, a gente precisa encontrar. A gente precisa algum dia. Nossa, é Eu mesmo. finjo de morta às vezes. Eu vejo só- que isso é uma falha também terrível minha, né? Não gostar de sair muito, não gosto muito de vida noturna. Porque gosto, mas com 1, 2 pessoas no máximo. Sabe? Não sou de grandes mesas. Porque às vezes eu vivo, né? O nosso dia a dia já ele é muito cheio de pessoas. Muitas pessoas no meu dia. É a bateria social. É, Nossa, então, bateria social, ela esgota tão rápido.
E quando chega à noite, Demora. eu tenho esse problema. Eu tenho esse A problema. bateria social. E isso é péssimo para mim. Eu vejo que também é outro problema grande meu, grave. Você consegue chegar em casa, Camila, e não falar sobre escola? Ou quando você consegue estar com seus amigos e amigas, não Você falar consegue sobre? não falar sobre escola? Lá em casa é um exercício difícil. Eu falo. Não falar de escola. Eu falo de trabalho. Por isso que eu acho que as pessoas não me chamam pra nada. Porque eu sou uma pessoa chata. Eu só quero falar de trabalho. Porque a gente não controla. Eu acho que Não, é inevitável. falou. Você vê roda de professor, pode ser dentro da escola, pode ser num bar, pode ser numa festa. A gente tá sempre falando de Sempre escola. falando de trabalho. Se encontra 2 professores, o assunto é escola. Eu imagino que sejam os seus grandes É. assuntos também. Eu não sou muito convidada pra nada. Não sou muito convidada. Ninguém. E o Eu pior, não às sou. vezes eu saio com pessoas que nem tem nada a ver com escola, amigos, né, totalmente alheios a isso. E, de vez em quando, eu tô falando, tipo, eu vejo alguma coisa e falo, nossa, porque meu aluno... E daí eu começo a falar de escola. Eu só falo de eu escola. associo fatos, assim, porque meu aluno esses dias falou tal coisa pra mim, porque eu vi tal coisa na escola. É E meus amigos inconsciente, é involuntário. Eu só falo de escola, de trabalho, né? Ou eu tô falando do colégio, ou eu tô falando da Estácio, ou eu tô falando de algum curso, ou de algum curso que eu estou fazendo. Então, aí... E você falando disso tudo, Camila, que é uma coisa que se hoje você começasse, você já teria isso mais presente. Eu imagino, né, supondo, que quando a gente começa, a gente tem aquela preocupação muito da estrutura, da infraestrutura, de consolidar as coisas. Aí quando você percebe que você conseguiu, eu acho que o desafio maior é como eu mantenho Sim, isso. É aí que entra o estudo, porque chegar, muitas pessoas chegam e se Agora manter. você manter esse reconhecimento, né, esse renome, essa procura, não é fácil. Não é. Que é o lidar com pessoas. É isso mesmo. Por isso essa busca sempre por cursos, para inovar. Eu preciso estar sempre me atualizando, né, para estar passando para aquela equipe que trabalha mais diretamente comigo, para eles estarem levando isso para o grupo de professores, para chegar nos alunos, né? Então, assim, eu tenho mesmo que ter um olhar muito aguçado, muito sempre preocupado. Eu falo que eu estou sempre, né, vocês às vezes brincam comigo, quando eu coloco assim um oi, eu coloco para eles à noite, eles já, meu Deus, aí tem um balãozinho lá, porque eu estou pensando. Eu estou sempre pensando, porque a escola, a educação, ela não pode parar, não pode. E hoje, nossa, a educação, ela está exigindo muito mais de nós. Ela mudou muito e ainda vai mudar mais. E a escola tem que estar sempre pronta. Professores muito rápidas. Muito, né? muito. Os professores antes era livro, preencher documento à mão, chegar na sala da aula e é Coisa isso. muito automática. Hoje em dia a gente é o tempo todo. O WhatsApp é o tempo todo, final de semana muitas vezes. E tem dia que eu falo, hoje eu não vou responder. De vez em quando eu olho e tô respondendo. Porque eu não aguento, chega a mensagem lá, eu não consigo. O aluno hoje, ele é diferente de eu, aluna. Eles têm acesso com a Tudo, gente o tempo todo. Tudo. Diferente de anos atrás, Sim. onde a gente não tinha acesso ao telefone. Era só o professor que ia chegar com a informação lá. Exato. Hoje ele já chega com a informação e com a opinião dele. E até o acesso ao professor é diferente, né? Falando na minha época, né? Não tinha muito essa coisa de você trocar uma ideia com o professor fora da sala de aula, sobre qualquer outra coisa que fosse. Né? Então o professor, ele era uma figura mais elevada, né? Tinha essa distância. No sentido de distanciamento. Hoje em dia, quanto mais próximos deles nós estamos, mais fácil é a nossa relação. É uma relação extremamente mais humana. A nossa área nem se fala. Eu tinha medo de falar com um professor. Gente, mas eu jamais fazia uma pergunta. Eu levava as dúvidas para casa. Tentaria virar de outra forma. Hoje em dia, não. Era medo. É porque a gente cria essa proximidade agora com eles de uma maneira totalmente diferente. É humanizadamente um processo, né? Eu confesso que eu prefiro a escola de hoje. Porque, olha só, nós agora temos uma rádio dentro da escola, onde os alunos podem vir aqui, falar e fazer os programas. E
semana passada eu assisti, eu vi alguns aqui. Eu acho isso o máximo. Gente, a gente tá fazendo pergunta pra diretora da escola. Pois é, a gente tá... Depois a gente vai saber se as perguntas deram Isso certo. aí, A gente não na passar no minha RH, época, vai dar tudo Na certo. minha época, lá na escola... Não que podia tinha- falar com o diretor? As professoras, se quisesse perguntar alguma coisa para a diretora, mandava, geralmente estava trabalhando gênero jornalístico em redação. Daí separava um grupo, que era geralmente o grupo que sabia, que assim, era mais falante, né? Que tinha um domínio mais fácil ali para conversar com os adultos. E daí mandava esse grupo ir entrevistar a diretora, né? Tipo, Era quem esse vai, grupo que ia. quem vai. Daí a vamos professora escolher. selecionava, falava, você vai lá, você conversa com a diretora, mas deixa eu ver as perguntas que você vai fazer, que é pra não ter problema pra professora depois. De repente, liderar seja isso, né, Camila? Trazer pra si. Proximidade. Né? Porque você precisa Essa estar proximidade. vendo essa Eu equipe, sempre gostei fortalecendo, disso. né? Apesar de não ter muita vida social, mas aqui dentro, Aqui dentro, sim. as pessoas têm acesso o tempo todo. Isso é uma característica, talvez minha, e do colégio dinâmico. Porque eu gosto de fazer a saída do colégio, dos alunos, a entrada. Na hora do intervalo, ela tá arrumando uma cadeira, ela tá arrumando uma Ou mesa, estou limpando ela também. Tá limpando, Eu estava semana passada e eu peguei como falei, essa semana esses banheiros aqui é minha prioridade. Os banheiros do colégio, porque eu estava fazendo uma entrevista com outra pessoa lá para cuidar e agora deu certo, ela está cuidando, uma no período matutino, a outra no vespertino. Mas eu quero cheiro no banheiro, né? Cadê o cheirinho do banheiro? E aí nós ficamos lá não, esse banheiro tem que cheirar bastante. Então, assim, eu estou em todos os lugares, os pais têm total De todos os detalhes, liberdade para conversar comigo, para trazer ideias, para a gente... Porque a gente está sempre, o tempo todo, querendo acertar. Não significa que a gente acerta sempre, mas a gente quer muito acertar, busca isso. né? A gente busca isso. Então, dentro do colégio, eu tenho vida social o tempo todo. Resumindo, aqui Só bola, Dentro do Aqui- colégio ela tem. Aqui eu tenho. Mas, Aqui ela mas tem uma associa coisa todos que eu não os abro âmbitos. mão. O quê? O que eu não abro mão à noite? Academia, verdade. Academia, verdade. A academia, Vez ou eu outra- encontro com ela direto Direto na na academia. rola, né, um storyzinho. Eu Gente, encontro com ela sempre. ela não tá só na escola, ela malha também. Ela malha também. A minha academia, eu nunca parei, ela é sagrada. Eu malho desde que eu tinha 16 Os anos. alunos, quando vê ela na academia, minha filha, ela abriu um ícone naquela academia. A velha na academia. Não, em cada, não, é porque cada peso que ela ela consegue fala que ela é a velha levantar. na academia. Aham, Ela, aham. assim, eu às vezes vou fazer exercício do lado dela, eu fico, gente, meus humildes 30 Não, quilos isso- aqui. E os pesos, ela parece que ela levanta. 400 quilos. tranquilamente. Mas Esses dias isso- ela tava com pouco, eu falei, nossa, você tá com As pouco duas. peso hoje dela. Não, é que hoje é uma perna só. Eu falei, tá. Verdade. É uma perna só. Pega É só pesado uma em perna. todos os sentidos, vocês não Aham. têm ideia. Eu com esse pezinho, É. meu olho do olho. Mas eu falo, meu isso, Deus, né? que Pois é, eu vergonha. fazendo coisa do lado dela, eu fico, gente do céu. Mas isso foi Você quer pegar construído. pesado na Quantos vida? anos? Quantos anos eu naquela academia, né? Sempre malhando, sempre fazendo musculação. Então, assim, Eu foco. eu não abro mão, porque o exercício Faz bem. me revigora. Quando que você sentiu, assim, essa necessidade mais latente, assim, Camila? Desde que você começou, quando você começou foi muito mais, vamos ver como fica a escola, o cuidar de você. Na verdade, mas eu sempre gostei. Eu sempre fui focada nesse ponto de esporte. Mas você Sempre. conseguiu, assim, conciliar? Sempre, sempre. Tanto é que meus partos, né, o neném nascia, assim, eu trabalhava até o último dia, o neném nasceu, a Camila não veio, daí uma semana eu já estava de volta. Uma semana. Uma Licença semana. maternidade. Zero. Pra quê, né? Eu ainda não tem. tive, eu ainda não tive minha licença maternidade, eu ainda não tive férias. Sem medo dela resolver compensar tudo isso de uma vez. Né? Pensa. Um ano fora. Não, mas assim, eu sempre gostei de esporte. Eu sempre pedalei muito. Eu nunca abri mão. Mesmo com o bebê em casa, logo que eu podia voltar para academia, eu já estava na academia de volta. Eu nunca abri mão.
Eu achei bacana destacar Cuidado, isso, né? porque normalmente quando fala em mulher empreendedora, é como se ela não pudesse fazer outra coisa. Cuidar É, dela, Uma coisa fazer de uma mulher, coisa né? É o autocuidado, né? É um autocuidado. E é importante, até Porque pra empresa o caminhar exercício bem físico também. não é só o estético, né? É, o mental. E assim, Questão é psicológica. saúde, né? Mental. Eu falo que eu não abro mão da academia, não é por estética, eu não quero, eu não gosto, na verdade, eu não gosto desse padrão, sabe? Eu tenho preguiça disso. Nossa, pra Eu mulher não é sou, eu muito vejo, complicado. eu não sou obrigada a ter a minha barriga de 15 anos. E para mim está tudo certo. E não sou, ninguém vai pôr isso na minha cabeça que eu tenho que ter aquela barriga de 15. Eu já tive a barriga de 15, né? E tá tudo bem. Tenho 3 filhas. Vejo que isso foi bom também, porque meu parto é normal. E eu recupero muito rápido. E aí a recuperação, recuperava rápido e já estava Já malhando. tá trabalhando, malhando. Tudo Vivendo correndo, normalmente. um ritmo acelerado. Mas eu não gosto desse padrão que é exigido para as mulheres. Infelizmente, muitas sofrem, adoecem, uma busca constante de aparência perfeita, Perde a identidade. assim. perde a identidade. Eu às vezes, gente, eu olho aqui para o lado, ó, e dou tchau, porque tem umas amigas aqui. A nossa rádio fica no pátio do colégio. Fica, gente. Tá todo mundo Vai, E elas olhando. estão no intervalo. Estão observando essa tia louca aqui. Mas é isso, eu não gosto, tá? Se for. Você é um ícone quando elas te veem. Não, que isso. Eu não gosto de padrão. Não gosto, em nada. Eu não gosto de ter que seguir um padrão para eu ser aceita. Nunca gostei. Eu brinco, falo na minha casa, não, eu não sou feminista. Feminista. A minha filha mais velha fala assim, você pensa que você não é. Você é a mais. Não sou. Mas eu não gosto de que se começar a me colocar muita pressão ou me exigir para você estar ou para você ser aceita, você tem que ser assim. Fala, então. Cumprir esses requisitos. Não, porque eu acho que podem conquistar os espaços sendo quem são, né? aí cada um tem a sua modo, essência, né? Seu valor, seu valor. Por isso que é legal a coisa da inspiração, que essas mulheres sirvam para inspirar. Às vezes não vai ser exatamente daquele jeito que cada um vai ter o seu. Sim. Né? Mas a partir daquilo ali que você ouve, que você acompanha, que você admira, aquilo te constrói também. Eu adoro seguir, eu falo que eu tenho as minhas blogueiras preferidas, que eu Tem amo. as mulheres que eu gosto. Sigo todas que eu gosto, porque eu acho que isso foi fantástico. Elas nos ensinam a vestir, maquiar, traz novidades pra gente que às vezes o meu trabalho não dá tempo de ficar vendo. Então, Esses dias eu cheguei Eu a conclusão de adoro. que às vezes eu tenho que tirar um pouco de blogueiros que falam de coisas de trabalho do meu Instagram. também. No dia a dia Porque mesmo. a gente respira trabalho o tempo todo. Às vezes eu tô lá fuçando stories no Instagram. Daí tem lá um professor de redação falando alguma coisa. E eu fico A lá, gente tá assistindo. horas assistindo. Eu fico, gente, calma, eu tava no momento de descanso. Calma aí. O meu também, conforme você vai buscando, é o que o Instagram vai trazendo para você, te oferecendo, né? Então, o meu aparece cursos demais e pessoas empreendendo demais e colégios enormes em São Paulo. E aí eu vou ficando doida, porque eu só vou buscando aquilo também, O né? Instagram é um mecanismo de empreendedorismo grande, Grande, né? grande. Até um tempo atrás a gente pensava em rede social com perfil pessoal, né? Social mesmo, Só apenas. uma questão É. de Não, as relação empresas social hoje estão em ali, dia. tá tudo circulando ali, o marketing tá ali, que é uma coisa que você também trabalha muito, né, Camila, dentro da escola. Da escola, né? Então isso cresce bastante ali também, a gente alimenta também esse espaço. E que bom que a mulherada tá ali também, né? Claro. Eu tenho até 2 coisas para falar de 2 empresas que nós não falamos delas, né, no caso. Lá na pandemia, é uma empresa que ela está quietinha, mas eu acho que agora ela vai começar eu acho que em breve a gente vai dar um jeito dela iniciar e dela caminhar. Lá na pandemia, em 2020, quando tudo fechou tudo, e aí eu fiquei em casa,
alguns dias, quando a gente não podia sair, né? Mesmo Ficando em casa. Ali eu fiquei muito agoniada, eu fiquei louca, engordei muito naquela pandemia. Porque eu fiquei, e agora? Acabou tudo, como que vai ser? E falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa a mais, né? Foi quando eu vi um aplicativo e era para ser um viés de educação, e a gente conversando muito, eu com a minha filha, a gente percebeu que seria um aplicativo de serviço. E hoje ele já está prontinho, ele terminou ano passado, está pronto, pode baixar os 2 modelos de Android e iOS. Eu já tenho ele aqui no meu. Olha, eu vou mostrar Quais os aqui. serviços prestados? Eu vou mostrar a capa dele, porque ele ficou lindo. Olha. Tanto que é chique, você apertar ali e já abrir. Eu lembro de ver uns stories que você mesmo do Então, e já abriu o aplicativo. Eu tenho um aplicativo, Michael. Então olhou aqui, ó. Oi. Presta atenção. Presta atenção. Tá entendendo? Um aplicativo aqui no meu celular, gente. Lindo. Chama Minha Necessaire. O que é esse aplicativo? Foi durante a pandemia. É um aplicativo de serviços de beleza. Por exemplo, pensando na minha vida, eu não consigo ter um horário no salão para fazer a minha unha, ou para fazer uma escova. Não tem como eu marcar um horário e fixo. Impossível. E eu marco e desmarco. Eu marco e desmarco. Eu não consigo, porque tudo eu tenho que parar para atender. Então eu tenho que desmarcar o horário. E esse aplicativo você vai chamar a profissional na sua casa, ou onde você estiver. A profissional vai, faz sua unha ou faz seu cabelo. Olha só. No seu caso, no colégio, não. No seu caso, você fica lá na minha sala fechada, ali pra fazer uma fazendo unha. a minha unha. Olha que você legal. deixar ali na sua sala um cantinho, só pra a pessoa te atender ali dentro. Pode me atender onde estiver, né? Em casa. Então, assim, um serviço rápido, onde a manicure vai até você. Então, em breve, eu acredito que agora eu encontrei uma parceira para me ajudar a tocar esse projeto, que está parado porque eu não tive tempo, nem gente para comprar a ideia também junto comigo. Mas o mais difícil foi feito, que é o aplicativo. Foi difícil, foi muito. O pessoal, contratei uma empresa de TI para fazer tudo isso. Foi tempo, levou um tempo para fazer. Então, eu acho que esse ano ele sai. E vai ser... E dentro dele, você pode fazer várias coisas. Mas nós vamos, por enquanto, com a unha e uma escova. Mas pode ser oferecido uma limpeza de pele, uma hidratação. E por aí vai. Aquele serviço que a gente precisa. A mulher precisa. Ela gosta. Basta... E que muitas vezes ela deixa de fazer justamente por causa do tempo. Por causa da rotina. E outra vantagem, pode fazer 7 da noite, né? 8 da noite, ou mais cedo, ou no almoço. E o horário dá para atender todo mundo. Eu pensei muito que é uma profissional também que vai trabalhar com a gente, ela vai poder fazer o salário dela do tamanho que ela quiser. A partir do momento que ela atender, quantas pessoas ela conseguir atender no dia, ela recebe no dia. Ela não vai receber daqui um mês, daqui 15 dias. Fez o serviço, recebeu. Fez o serviço, recebeu. Então, é uma vantagem. Quanto mais, ela vai poder ter o salário que ela quiser, que ela sonhar, né? Então, é isso. Eu acredito que logo, Para mulheres agora. Empreendendo para mulheres, pensando nas mulheres. Que muitas que eu entrevistei na época, eu percebi assim muitas mulheres muito jovens e com filhos, e sozinhas, precisando muito desse giro mais rápido, né, para conseguir manter uma criança, bebê, criança em idade de escola. Então, eu acho que assim, pensando muito nas mulheres, esse aplicativo. E em todos os sentidos, né? Que precisa, né, dessa Sim, renda, eu que quero fazer a minha unha,
Pra eu vir no podcast, porque hoje ela não está bonita, viu? Tô aqui, ó, tampando ela aqui, mais fácil. Também tá sem fazer. E a outra empresa, que eu também não posso deixar de falar, são duas. Como, voltando lá um pouquinho, quando a gente fala assim, falar de dinheiro, parece que as pessoas têm um tabu. E esses dias, olha só, eu fui convidada a fazer parte, a representar o consórcio Bancorbras, que é muito antigo, uma empresa muito séria, muito consolidada no ramo de consórcios e viagens. Por eu representar a Estácio, um grupo lá de Brasília me convidou para fazer parte também, um grupo muito sério de pessoas lá que também tem colégio, tem faculdade. E eu aceitei, achei super, falei, ótimo, vou sim. Olha o pensamento das pessoas. Eu postei que eu estava representando o consórcio. Você quebrou? Faliu? Você está precisando de dinheiro, hein? Você está vendendo consórcio agora? Então, assim, é isso que eu penso, sabe? Por isso eu prefiro, muitas vezes, quanto mais tempo você dedicar a estudar, menos tempo você vai estar do lado de pessoas que pensam dessa maneira. Porque, gente, empreender, todos os dias eu ouço isso dos grandes empreendedores desse Brasil. Não fique somente com uma fonte de renda. Não fica presa só a uma fonte de renda. Se você tiver a possibilidade de ter 2 fontes, 3 fontes, melhor ainda. E eu não vejo problema nenhum em poder representar o consórcio e vender. E melhor ainda, ganhar a minha comissão. Quem não quer ganhar mais? Quem não precisa? Lógico. Eu quero sim, quero trocar meu carro, quero fazer uma casa linda para mim, tenho vários sonhos. Está nos planos. Para isso eu tenho que trabalhar. E surgiu essa oportunidade. E hoje a gente representa esse consórcio. Eu vejo que é planejamento. Hoje eu tenho filha que faz faculdade de medicina particular. Se há 4 anos atrás eu tivesse tido esse start e feito um planejamento para custear essa faculdade dela, hoje eu não acharia aquele boleto puxado. Muito difícil. Opa! Um deles, né? Esse é um dos vários que tem durante o mês. Mas se eu tivesse me preparado, planejado, então eu vejo o quê? O que é o consórcio? Planejamento. Todo mundo tem um sonho. Todo mundo quer um sonho, tem um sonho para realizar lá na frente. Então, se eu tivesse aberto a minha cabeça para isso, né, eu teria esse dinheiro hoje para bancar toda a faculdade dela. Estaria tranquila. Fica a dica, né? Para quem tem filhos aí na idade, que ainda vai cursar faculdade. Então, nada melhor do que planejamento. Planejamento, parcela pequena que não aperta. Gente, é isso. Se organizar, né? Planejamento financeiro. Então, nós temos aí, somos representantes, nossa empresa hoje chama AS Consórcios. Então, mais uma. Então, são 15, então. São 15 agora. São 15. E com a do aplicativo já dá 16? Não, com o aplicativo 15, isso. Tá 15. O aplicativo, minha necessaire, vou fazer propaganda aqui, gente, aplicativo Minha Necessaire, em breve, a S-Consórcios, que já está funcionando, né, atendemos todo mundo que queira fazer aí, planejar. Eu vejo que consórcio é planejamento. Não é o dinheiro que você vai, pega agora e paga um juro altíssimo e paga 2 vezes mais. Então, é planejamento, uma parcela baixa, que não aperte. Agora voltando. Nosso tempo tá caminhando bem? Mulheres conversando, gente. Mulheres. Foi o nosso tempo. E eu falo demais, né?
Ou é nosso tempo, porque eu vou ter que dar aula. Eu fiquei sem responder alguma coisa. Ficou, acho que vamos fazer essa última pra finalizar. Eu acho Né? que essa Essa vamos aqui passar eu por acho esse que aqui é bacana. É a mais importante Acho que aqui. você até já falou um pouquinho. Falei? Você já teve algum conflito pessoal ou profissional com alguém por ser uma mulher empreendendo? Alguém que já teve aí essa postura machista de superioridade, afins com você por ser uma mulher, né, comandando empresas, comandando negócios e à frente aí. Por ser mulher, né? Por Só por ser mulher, exatamente. eu já enfrento, infelizmente, né? A gente enfrenta, a gente pensa que isso já acabou e não. Eu já passei por experiências não muito agradáveis, né? Dentro da minha sala, né, dentro do colégio, eu receber uma pessoa que veio me vender um projeto alto. Mas, como dentro da minha sala estava o meu esposo sentado, a pessoa chegou e falou o tempo todo voltado para o homem da sala. E eu estava ali, sentada, Só observando. só observando e pensando, calma. Respira. Mas assim, o tempo, a gente percebe, sente isso o tempo todo. Infelizmente, por ser mulher. Ele finalizou toda a conversa, despediu, foi embora. E aí eu respirei, falei, engraçado. Será que eu estava invisível aqui ou é porque ele não faz negócio com mulher? Né? Então a gente fica pensando muito nisso e para no final eu ter que falar, eu assumir aquele compromisso ali, daquele pagamento, aí eu mulher. Mas Aí se enxerga a Camila mulher. Exato. já teve outras ocasiões de eu ligar numa cidade fora para locações de outdoor, de luminosos, a pessoa me atender, o homem me atender e falar assim, não, mas tem um homem que eu possa falar? Aí eu respondi, mas você só negocia com homens? Não, mas tem um sócio? Você tem um sócio, um homem? Não Já tem. repete, né? A gente dá a chance pra pessoa. Pra pessoa repensar. Na pergunta, né? Recalcula a nota dele. Mas... Não recalculou. Não Deixou recalculou. bem claro mesmo. Tem um homem aí que eu possa falar? Falei, não tem. Então, eu vou procurar outra empresa. Uma empresa que negocie com mulher. Obrigada, né? E até mais. Então, assim, existe, gente, e em pleno século XXI, o tempo todo. E o que eu acho mais grave, só para amarrar a ideia aqui, Camila, que eu falei que você tinha comentado um pouquinho, você falando do consórcio. Que algumas pessoas responderam para você, vendo o seu histórico, Sim. você falou. Nesse meio desses retornos, nesse padrão, teve mulheres? Porque eu falo que às vezes falta sororidade para essas mulheres. A gente precisa fazer mais alianças. Sim, né? muito. E às vezes eu vejo que as próprias mulheres acabam, Infelizmente, reproduzindo esse comportamento. o olhar negativo, o olhar de discriminação, muitas vezes, infelizmente, de mulheres. Eu falo que eu enfrento isso muito, porque eu sempre, Viviane está aqui que há muitos anos dentro do colégio, prova do que eu vou falar, mas eu sempre estive na porta do colégio dessa forma, com a camiseta do colégio e a calça jeans e o sapatinho baixo. Porque eu gosto de locomover e eu não tem necessidade de ser outro tipo de vestimenta. Então, já aconteceu várias vezes. Eu estando na porta, né, de um olhar muito crítico, né? Com relação à minha roupa, porque eu estou de uniforme, eu estou com a camiseta do colégio, ou por ser mulher, pessoas eu abro a porta, a pessoa não te cumprimenta. Aí volta, depois que quer falar com a diretora, aí vai ter que voltar e falar, nossa, mas é você? A diretora é você? Eu falo, sim, mas você não fala oi para as pessoas que trabalham na portaria? Aí não tem resposta, aí vai responder, né? O quê, né? Isso já aconteceu, inclusive com uma pessoa que eu ia contratar.
não deu certo, mas a minha resposta para essa pessoa foi assim. Eu abri a porta e ela veio para uma entrevista de emprego. E eu abri a porta. E ela me ignorou total e entrou. Aí foram me chamar. Aí a hora que ela viu que era eu, Mal sabia que perdeu a chance na hora. eu falei, Na hora nossa, que eu entrou, só fiquei preocupada porque nós vamos lidar com pessoas aqui dentro. E pessoas, nós somos todos iguais. Eu não tenho diferença. A Camila não tem diferença nenhuma do Ricardo, da Porta, da Fatinha e de todos os professores e de todo mundo aqui. Então, Realmente quem trabalha com a Camila há muito todo tempo mundo. sabe disso. Exato. Né? Assim, eu, como e aí todos eu os achei bem colegas, estranha essa postura, porque ignorar totalmente a pessoa, né? Isso, e por ser mulher, então a gente é ignorada a gente mesmo. se assusta às vezes. Mesmo, muito, infelizmente. É isso, vamos encerrar Acho por que é hoje. isso. A gente daria muito mais assunto, É. certamente. Tinha muita coisa pra gente falar ainda. Mas é isso, sim. Vamos precisar encerrar. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Estaremos aqui novamente semana que vem. E obrigada, Camila. Obrigada, Camila. E eu por que ter agradeço. coragem, Imagina. De falar É seu um tempo que é pouquinho com a corrido. gente. É corrido, Com mas... certeza tem gente esperando. Mas vem. eu vou resolver, eu vou atender. A gente toma uma coca, toma um Com cafezinho. aquela coquinha gelada. Aquela coca que Mas quem me conhece sabe Sabe? que até hoje eu não abandonei esse. É uma relação, né? Uma relação Infelizmente. sólida, ela E nós temos uma relação sólida. muito sólida. Muitos anos. Que horror. Obrigada, Camila. Obrigada, Por bater eu. esse papo aqui com Imagina. a gente. Tenho certeza que todo mundo que E feliz Dia ouvir das vai Mulheres, gostar. né? E Feliz Dia das Mulheres. Para vocês também, que são Continuem entendendo exemplo aí de bastante. mulheres. Nossa, vocês são muito, E a gente vai se inspirando, né? muito inspiradoras. Não, cada uma inspira. Se inspirando umas nas outras. Sim, é isso que importa. É isso que não pode parar, nem perder. Né? Estamos no carrinho da montanha-russa. Estamos. Vamos junto. Não saia dele, a gente vai parar. A gente vai estar ali. Vamos a gente já apertou junto. o cinto e tamo ali. Já. A melhor coisa que eu acho é quando eu posto alguma coisa e a pessoa responde assim, tamo junto. Ai, amém, que Bora. bom. Não estou sozinha É nesse isso. projeto. Mas aí, Obrigada. tchau, pessoal. Galera, tchau, Até gente. mais. Fabrícia mandou mensagem.